Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que nós temos hoje de mais uma vez estarmos aqui reunidos, né, mesmo à distância, para poder juntos cultuarmos ao Senhor, juntos meditarmos um pouco na sua palavra. É bastante interessante nós termos essa perspectiva de necessidade, né, que mesmo à distância nós precisamos estar unidos. Eu quero começar esta transmissão fazendo uma oração junto com os irmãos, tá bom? Peço que você em casa ligue para o seu amigo, divulgue através dos seus contatos, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Enquanto isso, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que faça deste momento um momento apropriado para as bênçãos dele na nossa vida. Pai querido e santo, te agradecemos, Deus, pela honra de estarmos reunidos, Senhor, mesmo à distância. Seja, Senhor, o seu nome glorificado, que as suas bênçãos sejam sobre nós. Deus, assim oramos, te pedindo, Jesus, que o Senhor seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus, nesse momento, que seja pedir a Deus que seja o nosso orientador na palavra que nós vamos estar meditando. Pedir a Deus para que seja o nosso guia, a nossa orientação. Eu quero pedir aos irmãos que, como nós estamos em uma transmissão ao vivo, eu vou precisar abrir uma aspas aqui, tá bom? Para poder pedir um socorro à minha filha, que está me ajudando, tá bom? Letícia, por favor, vê se está transmitindo aí. Tá, tem muitas pessoas assistindo. Tá? Porque para mim sumiu aqui. Mas irmãos, vamos lá. Letícia, fecha a porta aqui, por favor. Vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Tá, irmãos? A transmissão é ao vivo, nós estamos ainda em fase de adequação, tá? Quero que os irmãos entendam esse aprimoramento que nós estamos vivendo aqui ainda, tá bom? Os nossos recursos são meio arcaicos ainda, são poucos, mas Deus vai cumprir o seu objetivo. Nós já oramos, já agradecemos a Deus por esse momento que nós estamos tendo para essa comunhão, e eu quero, sem perder tempo, estar junto com os irmãos, meditando na palavra de Deus. Na leitura que faremos hoje, no livro de João, capítulo 17. A oração de Jesus pelos seus discípulos. O texto diz assim, se você tiver uma Bíblia em casa, né, eu creio que você tem uma Bíblia, eu creio que você vai estar lendo também. Tá? João, capítulo 17, a partir do primeiro versículo, que é a oração que Jesus fez pelos seus discípulos. O texto que João registra é esse aqui, ó. Jesus falou assim, levantando seus olhos aos céus, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifico-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que o mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são seus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado.
e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É uma palavra bastante conhecida já, né? O contexto dessa história é bastante interessante, o contexto, né, deste ambiente que Jesus está é bastante interessante, porque Jesus ele viveu um período de tempo aqui nesse mundo e ele teve oportunidades de estar junto com os seus discípulos, né, trazendo algumas orientações, algumas visões, né, a respeito do reino de Deus. E a gente observa que quando Jesus ele vai chegando nos seus últimos dias, né, aqui na Terra, ele decide fazer uma reunião exclusiva somente com os discípulos fiéis a ele. E é interessante até que fiéis a ele é entre aspas, porque nesse meio dos discípulos estava ali Judas. E Judas era bem conhecido de Jesus. A Bíblia é bem clara ao dizer que Jesus sabia que Judas estava ali no meio dos discípulos, tinha uma roupagem externa de discípulo, mas ele não era convertido, né, como os demais discípulos. Jesus sabia que, como tesoureiro, Judas roubava o dinheiro que Jesus recebia de ajuda das outras pessoas para manter o seu ministério. Mas nem assim Jesus, em momento algum, jogou ao rosto de Judas que ele era um traidor, que ele era um ladrão. Jesus tratou ele de uma forma natural, dando a ele oportunidades de arrependimento, dando a ele oportunidades de reconhecimento e identificação de que o próprio Jesus era o Cristo e não somente mais um profeta, alguém que estava nesse mundo buscando uma revolução como estava na ideia dos judeus na época. Mas nesse contexto, um determinado dia, quando se aproxima a festividade da Páscoa, Jesus chama os discípulos e leva eles para um lugar, né? É um cenáculo. A Bíblia diz que Jesus levou os seus discípulos para participar do ato da festividade da Páscoa. E ao se reunir com seus discípulos, ao chegar nesta grande sala, ele observa as coisas que estão preparadas e fala uma coisa interessante para os discípulos. Desejei muito estar com vocês aqui, para celebrar a Páscoa. Foi uma frase que falou e que a gente observa que não era comum Jesus fazer esta afirmação para os discípulos, mas deve ter soado de uma forma bastante interessante no pensamento, no coração, no entendimento dos discípulos. Mas Jesus tinha uma justificativa clara de estar levando os discípulos para um ambiente a sós, né? Tirar os discípulos para ficar com eles dentro de uma sala fechada. Fazemos um ato cerimonial que era importante, mas, no entanto, além da importância do ato cerimonial, era estar a sós com Jesus. E pelo que Jesus fala,
Jesus estava desejoso de estar a sós com os discípulos. Dentro desta reunião, Jesus faz alguns comentários muito interessantes. Nós não vamos entrar em detalhes aqui para não perder o foco da palavra, mas ele, resumidamente, ele vai falar sobre a importância, né, do companheirismo entre os discípulos, da humildade, né, de lavar os pés, de estar cuidando um do outro, do reconhecimento do reino de Deus. Jesus, nessa reunião, ele deixa entender a respeito do traidor. Quando nós lemos o livro de João, pela característica do apóstolo do João, pela forma dele escrever, nós observamos detalhes que nos outros textos a gente não encontra. Quando nós observamos a descrição dos atos de Jesus nas palavras de João, nós encontramos algumas informações mais profundas. Por quê? Porque João ele escreveu na perspectiva de Jesus, o Messias, o Jesus, o Filho de Deus, né? Então ele não ficou muito preocupado com os atos históricos, né? Qual a distância, né? Se estava quente, se Jesus estava cansado, se estava com sede, não. João ele vai dizer que Jesus, nas entrelinhas do seu texto, ele vai dizer que Jesus era o Filho de Deus. E João observa que esse momento da celebração da Páscoa é um momento muito importante para Jesus e os seus discípulos, a ponto de que Jesus, esses atos são registrados por João com muito mais detalhe do que os outros apóstolos ao escreverem, Mateus, Marcos e Lucas. Dentre algumas coisas que Jesus falou, né, Jesus, em algum momento, ele para aquele momento ali, depois de ter trazido um sermão muito longo, né, de ensinamento, de orientação para os discípulos, e Jesus vai orar. Jesus vai fazer uma oração exclusiva pelos seus discípulos, né? Ele fez essa oração porque ele sabia que restava pouco tempo e Jesus não estaria mais fisicamente junto com eles. Quem ouviu a transmissão de ontem, quem ouviu a palavra de ontem, eu falei um pouquinho sobre isso, né? A ausência física de Jesus fez muita diferença na vida dos discípulos. Mas Jesus sabia que estava se aproximando e ele agora vai preocupado, né, com a reação dos discípulos, como os discípulos se comportariam. Então ele vai fazer uma oração, e é uma oração em que ele faz na presença dos discípulos, mas que os discípulos estão ouvindo esta oração. Estão trancados, né? Estão cercados ali pelas paredes, e o que um fala, todo mundo ouve ali dentro. E essa oração de Jesus ecoa não somente para Deus, mas ao coração também dos discípulos. Após dar algumas orientações, né, Jesus começa a oração e faz uma declaração muito interessante. Né? Jesus deixa nas entrelinhas da sua palavra a diferença daquele que é discípulo verdadeiro de Deus e aquele que não é discípulo. Isso aí Jesus já tinha tratado anteriormente, quando Jesus trazia um sermão muito duro, né, um sermão rígido, um sermão de doutrina. Muitas pessoas que seguiam a Jesus o abandonaram. E Jesus, ele observa que algumas pessoas estão se ausentando e vai seguir junto com aqueles discípulos que ficavam, com os poucos que ficaram, e pergunta: para onde foram essas pessoas? Aí a resposta que Jesus tem é: Jesus, como que essas pessoas vão te seguir? Elas não aguentam essas palavras duras, né, o sermão duro que o Senhor está trazendo. Eles preferiram ir embora, desistiram. Quem pode suportar tão duras palavras? E Jesus não tem piedade dos discípulos, daqueles que ficaram. E Jesus olha para eles e fala assim: vocês não querem ir também? Vocês não querem também se sentirem como essas pessoas, ofendidas, entristecidas pela palavra que eu estou dando a vocês? E Jesus observa a resposta deles quando Pedro fala assim: para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna.
Esse foi um dos poucos momentos em que Jesus trata a verdadeira diferença entre aquele que é discípulo e aquele que não é discípulo. Olhando esta passagem propriamente dita, nós vamos observar que Jesus estava dizendo o seguinte: aqueles que se submetem à minha orientação, por mais pesada que seja, esses são os verdadeiros discípulos. Já no segundo contexto em que Jesus está orando pelos discípulos, Jesus não faz um diálogo com os discípulos, mas faz nesta oração um diálogo com Deus, com o seu próprio Pai, definindo quem eram os verdadeiros discípulos. Para começar, que Jesus já tinha selecionado quem poderia ouvir esta oração, no coração de quem esta oração poderia estar sendo impactada. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: Jesus só chamou os verdadeiros discípulos. Mas como que nós observamos essa diferenciação dos verdadeiros discípulos? Ele deixa bem definidos a partir de 3 coisas que ele fala durante a oração. Primeiro, os que receberam a palavra. Irmãos, a característica do verdadeiro discípulo é receber a palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender com os judeus, é aceitar e viver e receber esta palavra. Os judeus, eles receberam a Torá, a lei de Deus trazida por Moisés, e eles não abriam mão. Podia acontecer o que aconteceu, a ponto deles negarem o próprio Jesus, mas não abriram mão da palavra que receberam. É claro que aqui eu não estou dizendo que nós devemos negar a Jesus como eles negaram. Estou dizendo que nós devemos nos apegar à palavra de Deus com o mesmo teor de verdade. Observamos em outras religiões, por exemplo, os muçulmanos. Eles têm um documento oficial de regra para eles, que é o Corão. E eles se matam por isso. Desde criança são doutrinados a uma verdade que eles têm para a vida. E como que nós vamos aceitar uma verdade diferente para nós? Jesus ele foi muito claro. Aqueles que receberam a palavra. Receber, irmãos, não é comprar uma Bíblia. Receber a palavra não é participar de um evento onde a palavra está sendo pregada. É deixar esta palavra ser implantada em nós verdadeiramente. A segunda característica é os que verdadeiramente reconheciam que Jesus tinha saído de Deus. Jesus fala isso. O discípulo verdadeiro era aqueles que tinham reconhecido verdadeiramente que Jesus havia saído de Deus. Quantas pessoas não conseguem acreditar nisso ainda? Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que são religiosas, pessoas que no momento de crise, no momento de angústia, clamam pelo nome de Jesus, mas não conseguem verdadeiramente acreditar que Jesus saiu de Deus. Isso parece que, às vezes, nós falando para crente, parece que é mentira, mas muitas pessoas, nós às vezes ficamos espantados como que ainda muitos crentes, muitas pessoas dentro da igreja têm dificuldade de aceitar isso. Terceiro, e os que creram que Deus realmente havia enviado a Jesus. Não somente saber que Jesus tinha saído de Deus, mas que Deus havia realmente enviado a Jesus. E aí nós nos reportamos a João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não basta saber que Jesus saiu ou veio da parte de Deus, mas realmente enviado com uma missão salvadora, para que essa palavra tenha efeito na vida daquele que é verdadeiramente discípulo. Então, os que receberam a palavra, os que verdadeiramente reconhecem que Jesus saiu de Deus, e os que creem que Deus realmente é enviado, em que Deus realmente enviou a Jesus. 3 características de um verdadeiro discípulo que Jesus apontou na sua oração diretamente a Deus. Conforme a oração de Jesus para os seus discípulos,
ele pede ao Pai bênçãos especiais. Jesus está orando e os discípulos observando aquilo, e a primeira situação é identificar quem são os discípulos de verdade. E Jesus está ali falando para Deus, mas os discípulos estão: será que eu recebi a palavra? Será que eu consigo acreditar realmente? Será que eu reconheço de verdade isso que ele está falando? Os discípulos estão pensando nessas possibilidades. Mas a oração de Jesus não é só para definir quem é e quem não é cristão de verdade, ou discípulo de verdade, mas para abençoar as vidas daqueles que eram verdadeiramente discípulos. E Jesus pediu algumas coisas a Deus. Primeiro, ele pediu não para que tirasse os discípulos do mundo. Na oração nós observamos isso. Jesus pede para Deus não tirar os discípulos do mundo, mas para que livrasse cada verdadeiro discípulo do mal. Segunda coisa, que os santificasse na própria palavra de Deus, pois a palavra é a verdade. Esta palavra é a verdade, e a verdade é o próprio Jesus, o Cristo. Então existe um acordo entre aquilo que nós cremos, porque as coisas se combinam. O Evangelho de Cristo é um evangelho, é uma aliança completa, né? É um acordo de Deus para com o homem, por isso que fala é o Novo Testamento, o novo acordo, a nova aliança por completo. Por quê? Santificados pela palavra, porque a palavra é a verdade. E Jesus já tinha anteriormente dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era a própria palavra. João, ao iniciar o seu texto, né, do seu escrito no Evangelho, a primeira coisa que ele faz é identificar Jesus como a palavra. Ele diz: no princípio era o verbo. Esse verbo era a palavra, né, o poder de Deus no ato da criação. Quando Deus, lá no jardim, né, quando Deus lá na eternidade diz: haja isso, haja aquilo, este verbo, esta palavra era expressamente o próprio Cristo, que agora está encarnado, né, diante dos discípulos, fazendo esta oração a Deus. A terceira coisa é para que todos os discípulos fossem apenas um, como Jesus e o Pai apenas são um. Irmãos, que interessante é isso. O salmista, ele vai dizer que é muito bom, é agradável os irmãos viverem em união. Eu já tenho dito que esta palavra união tem o perfil, tem a característica de alicerce, né? Aquele que está tão misturado como um concreto, né? Ele é misturado para ser feito um alicerce que depois de seco não se separa mais. Nós pegamos areia, pedra, cimento e vamos misturar tudo ali, colocamos a água, enchemos uma coluna, depois que seca, quem consegue separar? É impossível. Tira a água dali agora. Tira a pedra dali. Tira o cimento dali. Separa novamente os elementos. Como que é bom os irmãos viverem alicerçados, encimentados, unidos. E essa era a intenção de Jesus quando ele fez essa oração. Para que todos sejam um. Como eu e o meu Pai, né? Como Jesus e Deus, Jesus cenáculo, naquela grande sala. Mas ele faz, lá no versículo 20, ele ora também por todos os que haveriam de crer. Como que é interessante isso? Então, hoje, nós, olhando para o passado, encontramos um período da história em que Jesus está orando pelos discípulos e pedindo bênçãos exclusivas para que essas pessoas ali junto com ele fossem extremamente guardadas, protegidas, livres do mal, né? Tivessem sido realmente preservadas pelo próprio Deus, o Criador, esse Todo-Poderoso, esse Onipotente, esse ser infinito que é Deus. A oração do seu Filho é para que esse ser infinito protegesse e guardasse aqueles que criam em que Jesus era o Filho de Deus. Mas no versículo 20, Jesus estende esta oração para nós, todos aqueles que no futuro haveriam de crer. Jesus afirma que deu aos seus discípulos e também deu aos que haveriam de crer a mesma glória que
o Deus Pai tinha dado a ele. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, falando ali, Jesus disse, olha, a glória que eu recebi de ti, eu dei a esses discípulos. Mas eu não estou pedindo só para que fique a tua glória sobre esses discípulos, mas ela permaneça sobre a vida de todos. Todos que crerem que eu sou o seu filho. Todos os que crerem em mim como o Salvador. O objetivo de dar a glória de Deus aos homens é para que todos os discípulos fossem apenas um. Não somente os discípulos daqueles dias, mas nós também. Então nós, por isso, somos chamados da igreja. Né? Nós somos chamados do corpo de Cristo. Nós não somos mais membros soltos, aleatórios. Né? Nós não fomos arrancados. Ao contrário, nós nos tornamos um. Por isso, nós precisamos entender a questão da unidade da igreja. Cristo, a cabeça, e nós somos apenas membros, mas de um corpo só. Nos tornamos um por meio dele. Que grande confiança essa palavra de Jesus nos traz. Irmãos, imaginar que há mais de 2000 anos atrás, Jesus estava orando por nós, orando pelo nosso futuro, orando pelas nossas vidas, pela igreja. Que honra é essa de sermos chamados discípulos de Jesus? Quem dera se nós pudéssemos entender o que nós estamos falando aqui com o mesmo peso de responsabilidade daqueles que estavam lá crendo naquele dia. Que o impacto da palavra naqueles dias, que foram sentidas naquele dia, possam ser sentidas hoje também. Esta noite, as palavras da oração de Jesus permanecem fiel sobre os seus verdadeiros discípulos. A oração de Jesus não ficou perdida no espaço do tempo no passado, mas Jesus orou pelo futuro, orou por aqueles que haveriam de crer. Então, nesta noite, hoje, cada um de nós, os verdadeiros discípulos, nós estamos debaixo desta palavra de oração. Você acredita, né, que Deus ouviu a oração de Jesus? Você consegue acreditar nisso? É interessante pensar. Jesus orando e Deus ouviu a oração? Nós podemos dizer que, claro que Deus ouviu, porque Ele e o Pai eram apenas um. Então, nós precisamos aceitar estas palavras de bênção sobre nossas vidas. Se Jesus, que era o Filho de Deus, intercedeu a Deus por nós, declarou bênçãos exclusivas sobre nós, nós precisamos, irmãos, aceitar essas palavras que foram proferidas pessoalmente pelo próprio Jesus a Deus por nós. Deus trairia Jesus? Deus negaria este pedido ao seu Filho? Deus não daria crédito a esta oração de Jesus? E por que nós duvidamos das bênçãos de Deus? Por que nós, às vezes, nos sentimos sozinhos? E, às vezes, permitimos o desespero vir até nós? Os discípulos ouviram aquela oração porque Jesus sabia que daqui a um pouquinho de tempo a coisa ia apertar para eles. E realmente apertou. Mas nós também. Nós sabemos que as coisas estão apertando, vão continuar apertando, mas Jesus também orou por nós. A mesma consolação que era para estar no coração daqueles discípulos, precisam estar no nosso coração. Não vale a pena, irmão, ser crente e não viver esta bênção tão especial que Jesus pediu a Deus por nós. Não vale. Tá? Se você for cristão, você precisa se submeter a esta bênção. Se você é apenas um crente de banco, se você é apenas mais um assistente de culto, você precisa repensar. Se você não percebe que essas bênçãos de Deus, que as bênçãos de Deus, que o efeito da oração de Jesus por nós não está tendo valor, não está tendo peso, resultado na sua vida, você realmente precisa repensar os seus conceitos como cristão. Se você não se sente seguro como verdadeiro discípulo, precisa se sentir. Primeiro é saber, eu sou verdadeiramente discípulo? Eu recebi a palavra de Deus de verdade ou eu apenas sou um ouvinte da palavra?
né? A palavra não produz efeito em mim. Eu sou duro de coração. Decorei a Bíblia, mas a palavra de Deus não causa o efeito que ela precisa produzir em mim. Eu decorei a Bíblia, decorei versículos, decorei textos, ou eu me permito ser mudado e moldado por esta palavra. Eu consigo realmente pensar de forma fiel que Jesus saiu de Deus. Eu consigo realmente crer que Deus realmente enviou Jesus. É o que eu falo sempre. Nós não podemos viver nesta superficialidade de crente. Se alguém não se sente seguro, nós precisamos repensar, né? Você precisa ser um verdadeiro discípulo. Também hoje, não somente para os discípulos, mas é dada a mesma oportunidade para todos repensarem isso, né? Nós precisamos pensar hoje. Quem que eu sou de verdade na frente de Jesus? Se eu estivesse lá para comemorar a Páscoa, eu seria selecionado por Jesus para estar com ele dentro do cenáculo? Hoje, Jesus nos chamaria para estar a sós com ele? Nós estaríamos incluídos nesta oração de Jesus? Precisamos repensar nisso. E de uma forma muito séria. Eu recomendo que você aceite a Jesus como seu Salvador de verdade, se você não aceitou. Ter carteirinha de crente, pertencer ao rol de membro de uma igreja, estar frequentando cultos e reuniões, não te garante que você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus, ele diz para os discípulos o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar os meus discípulos. Aquele que foi dado para Jesus, aqueles que reconheceram a Jesus como Salvador, tem a garantia, tem a palavra garantida de Jesus que voltaria para buscar. A perspectiva do mundo hoje é a pior possível. Mas nós estamos debaixo de uma bênção de Deus. Nós estamos debaixo de uma bênção que só Deus pode produzir para as nossas vidas. Que Deus possa nos fazer compreender isso e que nós tenhamos hombridade de analisar as nossas próprias vidas e de fazer um ato de reconhecimento diante de Deus hoje. A palavra que está sendo ministrada, ela precisa entrar no seu coração e você precisa permitir que ela mude a sua vida. Nós não estamos reunidos dentro de uma igreja. Talvez algumas pessoas estejam sentindo a falta da emoção do barulho da igreja, mas a palavra de Deus continua ecoando nos nossos corações. Para aquele que é o verdadeiro discípulo de Deus, de Jesus, hoje eu quero relembrar que está sobre a sua vida a palavra de bênção do próprio Jesus. Não para te tirar desse mundo, não, mas para te livrar do mal. Eu preciso abrir aspas aqui porque Isaías, o profeta Isaías, ele vai tratar sobre a questão do mal. E Deus, através de uma palavra profética de Isaías, diz: eu, Deus, crio o mal. Muitas pessoas não conseguem compreender essa expressão de Isaías, quando diz que Isaías diz que Deus cria o mal. Na verdade, não é o mal maligno, porque Deus não é maligno. Deus não pode criar o mal maligno. O mal maligno é pecado, é fruto, é resultado das ações de Satanás, do diabo, né? Influenciando as tentações, resultado de pecado. Mas existe o mal, que é permissão de Deus. Tudo o que acontece nesse mundo só acontece porque Deus permite. E além disso, nós precisamos lembrar do mal natural. Por exemplo, das catástrofes. Um exemplo claro da permissão de Deus sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje em relação à saúde, né, deste planeta que está na iminência de ser envolvido na pandemia de uma forma como nunca foi a visão toda na área da saúde, as pessoas sem saber o que vão fazer. Deus tem uma bênção para nós, porque Deus ouviu aquela oração de Jesus. Se você é um verdadeiro discípulo de Deus, se você é um verdadeiro discípulo de Jesus,
sobre sua vida estão as bênçãos de Deus. Sobre a sua vida estão as bênçãos de Deus. Eu quero repetir isso para que você inculte no seu coração, inculte na sua mente esta palavra. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, as palavras de bênção de Jesus são sobre sua vida. E aí você precisa entender, não é a oração de qualquer pessoa, é a oração expressa do próprio Jesus Cristo. Pense sobre isso. Pense sobre esta palavra. Se permita ser abençoado por ela. Né? Se desarme. Seja voluntário. Se entregue a Jesus. Se permita viver as bênçãos de Deus. Não seja levado pelo muito que está sendo falado aí. Muito do que se diz por aí não é verdade. As fake news estão aí atormentando a vida de muitas pessoas. A Bíblia fala que nós não precisamos saber mais do que convém. Tem pessoas que estão demais, procurando informações demais. E essas informações a mais estão trazendo confusão e perturbação. Ocupe o seu tempo meditando na palavra, refletindo das bênçãos de Deus. Jesus nunca te abandonou. Não vai ser nesse momento que ele vai te abandonar. Ele tem um compromisso com Deus e conosco, nos garantindo bênçãos, ainda que o mundo esteja em crise. Falei ontem, o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. Mas Jesus nos abençoou com uma palavra de pedido a Deus por nossas vidas. Amém? Eu quero encerrar esta palavra orando por sua vida. E você precisa fazer esta oração muito consciente nesse momento, para que as bênçãos de Deus sejam confirmadas sobre sua vida. Pai querido e santo, te agradecemos, Deus, pelas bênçãos. Te agradecemos, Deus, por esta palavra que nós fomos ministrados, porque eu também fui ministrado por ela. Deus, eu te agradeço, Jesus, pelo compromisso que o Senhor teve e tem com os seus verdadeiros discípulos. Deus, esta oração que o Senhor fez, Deus, ela nos alcança. Deus, esta oração também nos define quem somos. Por isso, Senhor, eu quero te pedir pelo coração daquele que está, Senhor, orando nesse momento. Jesus, que eles sejam verdadeiros discípulos. Se alguém, Jesus, ao ouvir esta palavra, percebeu que não é ainda o verdadeiro discípulo, Senhor, que se converta nesse momento. Que tenha a oportunidade de fazer este ato, Senhor, sincero diante de Ti. E, Senhor, entrar debaixo desta bênção. Deus, que a partir de hoje, Deus, possamos ter uma vida em outra perspectiva, uma vida melhor, uma vida mais tranquila. O mundo está se acabando lá fora, mas nós estamos debaixo das Tuas promessas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continua guardando o Teu povo, guardando a Tua igreja. Assim oramos. Amém, Jesus, e amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos novamente aqui para poder fazer mais uma transmissão ao vivo e que Deus te abençoe.